Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa, que coisa maravilhosa! Vindo aqui mais uma vez gravar um vídeo super esperto para você que precisa saber um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial, The World War II. Bem, como vocês sabem, vocês devem saber, vocês são pessoas inteligentes, pessoas bonitas. A Segunda Guerra começa em 1939 e termina em 1945. Entretanto, qualquer evento histórico faz conexões com eventos que aconteceram anteriormente. É justamente isso que a gente vai falar agora nessa videoaula. Basicamente, nós vamos fazer uma playlist, né? Inicialmente, então, a gente vai falar sobre as causas da guerra, vamos falar um pouquinho sobre, enfim, o que levou à Segunda Guerra. Depois nós vamos falar sobre as coisas que o Hitler fez na Alemanha e como que ele violou o Tratado de Versalhes, etc. Depois, nesse vídeo, então, um vídeo de causas, um vídeo só sobre o Hitler e o governo dele lá na Alemanha, o que ele fez. E aí depois a gente fala da primeira fase da Segunda Guerra e depois a gente fala da Segunda Guerra, da segunda fase. Bem, muitos historiadores dividem a Segunda Guerra em primeira, segunda e terceira fases. Nesse vídeo, para questão até didática, até para a organização, eu só dividi em duas fases. Eu junto a segunda e a terceira fase. Mas quando nós estivermos falando sobre ela, a gente aborda esse tema. E, finalmente, a gente vai fazer um vídeo sobre o final da guerra e os acordos de paz, como é que foi a participação do Brasil, enfim, tá bom? Então, a gente vai dividir nisso. Sem mais delongas, vamos, então, para as causas da Segunda Guerra Mundial. Bem, nessa imagem aqui vocês podem ver o Hitler fazendo uma saudação com os altos funcionários da Alemanha nazista, e ele fazendo a típica saudação que é o Sieg Heil, né, que é uma saudação que remete a saudações muito antigas, que eram, por exemplo, utilizadas na época do Império Romano. Bem, mas isso não é o foco, o nosso foco aqui são as causas da Segunda Guerra. Bem, muitos historiadores, como o Eric Hobsbawm, que é um historiador britânico, já falecido, ele atribui a Primeira e a Segunda Guerra como se fossem duas faces de um mesmo conflito, duas partes de um mesmo conflito. Essa discussão ou essa hipótese, ela já foi mais popular, atualmente ela não é tanto, mas que o que se defendia é que as causas da Primeira Guerra seriam também as causas da Segunda. Entretanto, eu acho até interessante, mas eu acredito que existem peculiaridades que não são as mesmas, as peculiaridades da primeira e as peculiaridades da segunda. Há conexões entre elas, mas eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela tem características muito específicas e, inclusive, ela irrompe com uma tradição bélica, com uma tradição política, social, demográfica, de uma maneira tecnológica muito importante. E a Segunda Guerra ela vai levar isso a um nível nunca antes visto. A Primeira Guerra ela é algo muito disruptivo, mas a Segunda Guerra é disruptiva ao quadrado. Então, é diferente, a intensidade é diferente, a questão ideológica também é diferente. Tem as suas conexões, mas também é diferente. Mas a Primeira Guerra é, de fato, uma causa da Segunda na seguinte medida, que muitos problemas que levaram à Primeira Guerra também levaram à Segunda, como, por exemplo, a ideia do revanchismo francês, que era a tentativa da França reaver territórios que ela havia perdido para a Prússia lá na Guerra Franco-Prussiana, que é a Alsácia-Lorena. E aí, agora, nesse momento, na Segunda Guerra, o Hitler faz a mesma coisa, não visando só a Alsácia-Lorena, mas visando toda a França, uma espécie de revanchismo alemão contra a França. Tanto é que a França vai ser um dos primeiros alvos da política, a política bélica do Hitler durante o conflito. Então, portanto, ele vai haver disputa territorial, disputa comercial, disputa de mercado, disputa por hegemonia de poder. Então, existem algumas coisas que estão presentes ali na primeira que trazem também para a segunda. Mas lembrando, eu acredito, reafirmo que entre a Primeira e a Segunda Guerra existem bastante diferenças
e elas são significativas e, portanto, eu não considero elas como parte do mesmo conflito. Bem, o Tratado de Versalhes ele foi um grande erro, foi um grande fracasso, na verdade, porque impôs, pela cláusula da culpa de guerra, à Alemanha condições inimagináveis de sustentabilidade. A Alemanha foi inviabilizada como país após a Primeira Guerra. O Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos, ele propôs um tratado um pouco mais respeitoso ou minimamente mais humanitário, vamos dizer assim, para tentar melhorar as condições de comércio, de desenvolvimento econômico da Alemanha e dos países derrotados, mas ele foi ignorado. No final das contas, prevaleceu o Tratado de Versalhes, que colocou sobre a Alemanha situações bastante pesadas, fazendo com que os alemães, de uma maneira geral, vissem o Tratado de Versalhes como uma grande humilhação e uma necessidade de vingança. Tanto é que o Hitler vai pegar essa ideia e também vai utilizar nos seus discursos esse ressentimento contra, principalmente Inglaterra e França, responsáveis pelo grande sofrimento e tristeza que os alemães viviam. Então, a revivência do ódio torna-se ressentimento, e o ressentimento ele vai se tornar uma prática violenta contra os inimigos. Portanto, essa imposição, por exemplo, olha, a Alemanha vai ser ocupada por soldados franceses, principalmente nas áreas industrializadas da Renânia, para garantir que a Alemanha pagasse indenização à França. Isso foi uma catástrofe. Primeiro, soldados franceses de origem africana morando ali na Alemanha vão estuprar mulheres, vão ter relações com mulheres alemãs, e aí desse relacionamento, dessa violência, vão surgir crianças pardas, que vão ser depois chamadas pelo Hitler de bastardos da Renânia. E o Hitler vai se empenhar pessoalmente para inviabilizar a vida dessas pessoas, castrando quimicamente, inclusive. Pouquíssimas pessoas sobreviviam à Segunda Guerra depois. Bem, mas havia outras cláusulas, como, por exemplo, que o exército alemão não poderia passar de mais de 100 mil soldados. O Hitler vai defecar e caminhar para isso, ele vai levar o exército alemão à cifra de milhões. Havia também a imposição, o impedimento do Hitler investir em indústria bélica, etc. Então ele vai simplesmente ignorar isso tudo e vai provocar vai despertar, ele vai potencializar o ódio dos alemães contra esse tratado. Bem, a Grande Depressão, a crise econômica, ela é uma causa na medida em que a economia europeia, a economia americana, mas a economia europeia entra numa situação bastante calamitosa. E essa não é uma razão direta, não é uma causa direta, tá? Aliás, a Primeira Guerra, a ineficácia do Tratado de Versalhes e a Grande Depressão são todas causas indiretas. Eu não posso dizer simplesmente que, assim, olha, a Grande Depressão é o gatilho para começar a guerra. Não. É um processo. A crise econômica vai piorar, por exemplo, a situação da Alemanha, que já estava muito ruim. E isso vai ser um palco perfeito para uma terra fértil para ideias extremistas. Não existe território mais fértil para ideias extremistas do que corações sem esperança. E aí, portanto, o Hitler vai utilizar-se dessa crise econômica justamente para dizer, olha só, quem são os grandes responsáveis pela crise econômica da Alemanha? São aqueles que fizeram o Tratado de Versalhes, são aqueles judeus que são os traidores da Alemanha, eles não são alemães efetivamente. Então, esse tipo de justificativa, essa escolha de um bode expiatório, unifica os nazistas pelo ódio. E depois o Hitler acaba também colocando nesse mesmo pacote os comunistas, os socialistas, os esquerdistas, de uma maneira geral. Mas ao escolher a crise, ele indica a crise é visível, ela está ali afetando as pessoas, mas ele acaba apontando inimigos ou causas não fundamentadas ou não ligadas efetivamente à crise. Mas isso pouco importa, porque as pessoas elas estão com muita vontade de acreditar em alguma coisa. E o Hitler, por causa de toda a popularidade dele, por toda a capacidade de unir pelo ódio, ele vai fazer com que as pessoas se unam para odiar
toda essa sorte de inimigos, né? Inglaterra, ingleses, franceses, esquerdistas, judeus e por aí vai. Então, a Grande Depressão, ela cria um clima propício para essas ideias extremistas, ok? Bem, o fascismo e o nazismo, para frear o comunismo, que é o seguinte, também não é uma causa direta, tá? Não é uma causa assim, tipo, a galera, o fascismo, o nazismo, para combater o comunismo, causou a Segunda Guerra. Não, não, não foi isso. Tanto o fascismo quanto o nazismo, o fascismo italiano e o nazismo alemão, são ideologias e práticas totalitárias anticomunistas. O anticomunismo é uma ideologia que foi bastante utilizada ao longo do século XX e também ainda no século XXI para justificar práticas odiosas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o socialismo na década de 20 e 30 foi especialmente popular na Europa. Então, por exemplo, o Partido Comunista Alemão era muito grande. Existiam outros partidos comunistas em diversos lugares, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, e por aí vai. Esses partidos eles tinham crescido bastante. Acontece que os países capitalistas não estavam nem um pouco interessados no aumento da influência dessa ideologia socialista. E aí, portanto, o nazismo e o fascismo, quando eles surgem com esse discurso anticomunista, eles vão fazer um papel muito interessante. Então, o que no final das contas, o anticomunismo vai contribuir para o surgimento da guerra? O anticomunismo vai ser um instrumento para fortalecimento do nazismo alemão e do fascismo italiano, que serão os dois grandes responsáveis para fazer a guerra. Então, portanto, é uma causa indireta também, tá? Porque, inclusive, quando a guerra estoura, a questão da disputa ideológica, ela se torna de segundo plano. Tanto é que, por exemplo, vai haver uma aliança muito improvável, porque o Hitler era anticomunista e vai fazer, por exemplo, o Tratado de Ribbentrop-Molotov com a União Soviética para não haver agressão entre eles e também para a invasão da Polônia. Mas, por outro lado, a União Soviética, depois de 1941, vai se tornar aliada da Inglaterra e da França. Então, portanto, a questão ideológica ela se torna de segundo plano. Mas o anticomunismo, como ideologia, vai fortalecer o fascismo e o nazismo, que serão os grandes responsáveis, os dois grandes atores para a Segunda Guerra. Entenderam, pessoal? Pois bem. E, finalmente, houve uma grande tolerância. Aí já, depois que o Hitler toma o poder, o Hitler começa a violar uma série de preceitos, tanto do Tratado de Versalhes, como preceitos diplomáticos. O Hitler vai ignorar o Tratado de Versalhes, ele vai remilitarizar a Alemanha, ele vai remilitarizar a Renânia, ele vai aumentar o exército, vai investir na indústria bélica, porque efetivamente o nazismo não existe sem guerra, né? Então, assim, essas violações do Hitler são bastante toleradas até que ele começa a invadir outros países. Então, quando ele remilitariza a Renânia, tem um problema. A França fica ali olhando e tal, mas a França percebe que seria uma situação complicada se, por exemplo, se a França se propusesse um novo conflito. E depois da remilitarização, a anexação da Áustria. Só então, portanto, depois da anexação da Áustria, é que há uma conferência para que os países tomassem uma providência. Portanto, as violações internas contra a humanidade são violações que elas são toleradas pelos outros países. Mas só depois que o Hitler começa a invadir países é que a situação vai ficar bastante complicada. Pois bem, todas essas causas que eu apontei aqui são causas indiretas. Mas o grande causador da guerra é essa pessoa que você está vendo aí, com o braço levantado, que é o Hitler. O Hitler, se a gente pudesse, né? Obviamente que uma guerra desse tamanho não é obra apenas de um homem só. Mesmo porque, por pior que fosse o Hitler, não existem na história inocentes e vilões, numa dicotomia que explica tudo. O Hitler foi o ódio puro, a personificação do ódio, a objetificação da violência e do terror. Só que todos os outros países que se envolveram no conflito, de alguma forma, tem ali sua dose de participação para a eclosão do conflito e para que o conflito acabasse resultando na morte de milhões de pessoas.
Porque no final das contas a gente aprendeu que o primeiro inimigo a primeira vítima da guerra é a verdade. E a verdade sempre é contada por quem vence. Então, é muito improvável que a gente, por exemplo, tenha ali uma versão única. Eu não estou dizendo que a gente tem que levar em conta a versão nazista, absolutamente, muito antes pelo contrário. Não existe polarização com ideia extremista. A questão toda é o seguinte, quando a gente, e de fato tem que fazer isso, quando a gente avalia os crimes feitos pelo nazismo, a gente não pode deixar, ao mesmo tempo, de avaliar criticamente os crimes feitos por outros países. Como, por exemplo, a União Soviética, os soldados soviéticos quando entram em Berlim, e aí vão estuprar mulheres, por exemplo, quando os americanos, quando chegam em Berlim também, vão abusar de mulheres. Então, existe uma série de violações que também devem ser explicitadas, porque, afinal de contas, muita gente celebra a Segunda Guerra como um fato interessante, mas se esquece que eram pessoas com sonhos, desejos, amores, era o amor de alguém, e essas pessoas foram dilaceradas. A Segunda Guerra, ela começou de um jeito, com as pessoas de uma maneira, e ela termina com pessoas ceifadas, com as pessoas destruídas, a saúde mental destruídas, milhões de pessoas, 70, 80 milhões de pessoas mortas. É uma situação, é o maior conflito da história. E é o conflito mais trágico, mais desumanizado, é o pior conflito que tem. Então, não há nada de bonito na Segunda Guerra. E é impossível, segundo Theodor Adorno, que é um filósofo alemão, fazer poesia depois da Segunda Guerra. Quer dizer, eu estou parafraseando porque ele falou Holocausto, mas eu estou parafraseando aqui. Então, a gente não precisa ficar embelezando a Segunda Guerra ou achando que naturalizando a guerra, achando que é uma coisa legal, porque não é. Tá bom, moçada? Então tá bom, daqui a pouco a gente se vê no próximo vídeo, assista isso aí. Um grande abraço, qualquer coisa, estamos aí. Manda pergunta, não manda, manda um tchau, manda um abraço, manda um pix. Tá bom? Meu pix é 0